após o término do Campeonato Carioca, que o Fluminense conquistou com absoluta justiça. O Fluminense foi o melhor time na Taça Guanabara, o Fluminense foi o melhor time nos jogos finais. O único momento que o Fluminense não foi melhor foram nas semifinais, quando ele teve um gol de ser eliminado pelo Botafogo, né? Na verdade, o Botafogo fez os 2 gols que precisava, mas o Fluminense conseguiu descontar no finalzinho e se classificou. Fora isso, o Fluminense foi melhor sempre e hoje, uma vez mais, o jogo acabou em empate, mas o Fluminense merecia vencer. Porque o Flamengo, como foi durante todo o Campeonato Carioca, não mostrou nem sequer um esboço de um time. É um bando em campo. Um bando de jogadores perdidos, alguns deles com a data de validade claramente vencida, e um comando de futebol, no caso do Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindel e outros menores lá, que não conseguem comandar uma Kombi com 6 pessoas. Imagina um departamento de futebol. Um caos. Se o Flamengo ainda pensa em ganhar alguma coisa, se ainda pensa em transformar esse orçamento bilionário em algo produtivo em termos de títulos, precisa começar uma reformulação imediata e já, a começar pelo técnico. O técnico é um desastre. O técnico teve 180 minutos para achar uma maneira de jogar contra o Fluminense e foi absolutamente incapaz. Então, não sei a opinião do André Rocha. Para mim, o Paulo Souza encerra o seu ciclo hoje. Não acredito que esses dirigentes do Flamengo, que não são capazes de cobrar nada de ninguém, tomem essa decisão. Mas era o que deveria ser feito. Boa noite, André Rocha. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. É uma despedida do Flamengo do Campeonato Carioca triste, melancólica, né? Porque em outros momentos aí, vamos pegar aí desde a saída do Jorge Jesus, com o Domenech, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, o torcedor passar, pelo menos eu vendo o jogo do Flamengo, deixando um pouco o lado da análise do jogo em si, para fazer essa live aqui, para escrever para o UOL, etc., dava momentos de incômodo, momentos de raiva até, mas nunca a tristeza que eu senti hoje em ver esse time jogando na base do chutão do Davi Luiz. Um time que tinha posse de bola muitas vezes até demais, com o Domi, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, era uma posse que era inócua, e dessa vez a gente viu um time que dependia basicamente de ligações diretas para o Bruno Henrique dar uma casquinha, assim saiu o gol. Né? O Bruno Henrique dá a casquinha, o Arrascaeta faz a jogada e o Gabigol completa. É muito pouco para esse elenco, é muito pouco para tamanho investimento, e o trabalho do Paulo Souza fica indefensável o time teve momentos que hoje você pode interpretar como simplesmente fragilidade dos adversários, que permitiam muita facilidade, e quando chegou nos jogos mais complicados, tirando contra o Atlético, teve um espasmo ali, mas esses últimos jogos contra o Vasco, na semifinal já, e contra o Fluminense, foi uma lástima, uma coisa assim que você olha e não vê perspectiva de mais nada. Mais nada. E é triste ver um time que tem potencial para tocar entrando na roda comandada pelo Ganso. Paulo Henrique Ganso, em 2022, sobrou contra o Flamengo, jogando com 2 toques e sem ninguém a marcá-lo. E o Flamengo sem conseguir fazer uma jogada semelhante de tabela, ultrapassagem. O gol do Fluminense é um gol de Flamengo. Um Flamengo do Domi, Flamengo do Ceni, Flamengo do Renato Gaúcho. Todos esses times fizeram gols em algum momento, tocando passes desde a defesa, segurando a bola, acelerando no momento certo. E esse time não cria nada, não constrói nada. Então, assim, se criou essa cultura de mandar treinador, coordenar trabalho de treinador com pouco tempo, é coisa de corneta e tal. Mas o problema é que tem que se fazer uma análise da capacidade de evolução, e esse trabalho não evolui. Tem culpa dos jogadores? Óbvio que tem. E o Flamengo agora está numa encruzilhada. Porque o problema do Flamengo é só é na hora de escolher o treinador. Vai para a Europa, faz pirotecnia, aí precisa fazer uma escolha apressada, porque aqui no Rio de Janeiro já estão pressionando para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel resolver. Da outra vez contrataram o Domi, e agora também foi na pressa contratar o Paulo Souza.
Ficaram fazendo aquele showzinho com o Jorge Jesus não decidiu, vamos contratar o Paulo Souza. E quais foram os critérios para contratar esse treinador? Isso foi falado aqui nessa live desde o começo. Marcos Braz e Bruno Spindel têm condições de escolher um treinador, têm capacidade de conversar com o treinador, entender a proposta de jogo, o que ele quer e ver se encaixa com o time? Não. Eles conversam e aí fica uma impressão. O Paulo Souza se comunicou bem, se colocou à disposição para pagar a multa, demonstrou interesse em vir para o Flamengo, veio. E a gente vê que é um descasamento completo entre o que o Paulo Souza pensa de futebol e esse elenco do Flamengo. E esse elenco do Flamengo já é mimado, já quer jogar só de acordo com a maneira que jogava em 2019, tem que ser algo parecido com isso, tem que ser o capitão, tem que ter hierarquia e não sei o quê. Então a diretoria escolhe mal, o elenco reprova e a gente fica nesse ciclo. Aí a gente agora vai falar, aí vai parecer que a gente está absolvendo o elenco. A gente não está absolvendo o elenco. O elenco tem culpa. Não, André, o problema não é esse. É muito mal direcionada.